Vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo 12, foi onde o presbítero Vladimir deu a abertura desse culto, e eu fiquei muito feliz, com a abertura do culto. Foi uma palavra muito gostosa, que ele trouxe como meditação inicial e que falou aos nossos corações, e eu quero desta forma apenas complementar aqui aquilo que Deus já começou a falar aos nossos corações, mesmo através dos louvores. Versículo de número 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler de novo o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Até aí o texto, apenas para nós centralizarmos a nossa meditação, basearmos ela no versículo de número 2. Amém? Eu disse para os irmãos que falaria hoje sobre por que nós precisamos sofrer uma quinesis na nossa vida. Mas antes de falar sobre isso, preciso dizer o que é quinesis, que é o que está aqui no texto. Quinesis é a palavra do original grego que o apóstolo Paulo está usando e que é traduzida para o português aqui por renovação. No original grego, quinesis significa um movimento que causa uma mudança, um movimento que causa uma transformação. Isso é uma quinesis no original grego. E por que nós precisamos sofrer quinesis de tempo em tempo na nossa vida? Por que nós precisamos sofrer uma mudança de tempo em tempo na nossa vida? Por que nós precisamos sofrer uma mudança de tempo em tempo no nosso coração? Para que nós possamos sermos transformados e experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, preste atenção: e não vos conformeis com este século. Ele está dizendo à igreja de Roma que a igreja não deve se conformar com este século. Conformar com este século significa tomar a forma deste século, absorver a forma deste século, ou seja, aderir aos costumes e à cultura do mundo no qual nós vivemos, nos amoldarmos à cultura, aos costumes e aos hábitos do mundo no qual nós vivemos. Isso é nos conformarmos com este século. E o apóstolo Paulo está dizendo: não se conformem com este século, ou seja, não se amoldem ao estilo de vida deste século, não se amoldem aos costumes e aos valores deste século. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas como isso é difícil, como isso é complicado, porque nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, e este mundo no qual nós vivemos, ele exerce influência sobre a nossa vida, e não há como nós negarmos, não há como dizermos que não. Exerce influência, nos influencia. Nós estamos todos os dias aí sendo bombardeados por N situações, por N notícias, por um número infindável de informações, de ideias novas, de conceitos novos, e isso tudo traz influência sobre a nossa vida. Por exemplo, nós já estamos ouvindo falar da teologia da missão integral. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, se você tem ideia do que é isso. Mas a teologia da missão integral é uma teologia que ela vai nos distanciando de Deus.
ela parece ser boa, ela traz a ideia de algo muito bom, mas na verdade ela nos distancia de Deus. A teologia da missão integral, por exemplo, ela não prega sobre o pecado, porque todo pastor da teologia da missão integral, ele tem aquela visão de ser politicamente correto. E para ser politicamente correto, você não prega sobre o pecado. Para ser politicamente correto, você não prega sobre o juízo de Deus. Você não prega sobre o pecado para não espantar as pessoas. E você não prega sobre o juízo de Deus para não escandalizar ninguém. Você quer ser politicamente correto. E a teologia da missão integral não prega sobre a esperança da igreja, que é a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Porque a teologia da missão integral tem a sua esperança nas coisas desta vida. E isso está vindo, irmãos. Como já veio teologia da prosperidade, como já veio tantas outras. E isso está entrando pelo nosso arraial como algo maravilhoso, como algo muito bom. E se nós nos amoldarmos e aceitarmos essa teologia e a absorvermos, e infelizmente grande parte da igreja brasileira já absorveu isso, qual o resultado? Nós vamos nos moldarmos a este século, nós vamos nos conformar com este século. Mas como nós não podemos nos conformar? Ou como não nos conformarmos? Nos transformando. Como? Pela renovação da nossa mente, sofrendo uma kinesis, sofrendo um impacto da parte de Deus, através do estudo da sua palavra, da ação do seu Espírito, que nos leve a uma mudança de rumo, que nos leve a uma mudança de paradigmas, que nos leve a uma mudança de conceitos, de ideias. Por exemplo, o Kleberson falou, né? Fique sentado se você quiser, vamos adorar a Deus, correto? Qual é a ideia que nós temos de adoração? Qual é o conceito que nós temos de adoração? E se nós formos ver, a adoração a Deus é algo que a gente presta através do nosso reconhecimento da grandeza de Deus, da glória de Deus. A nossa adoração não é o ritmo lento da música, a nossa adoração é o reconhecimento de que Ele, Deus, é o Senhor sobre céus e terra, de que Ele é digno de ser exaltado, de que Ele tem todo o poder, de que Ele tem toda a autoridade, e por isso mesmo nós o adoramos, nós reconhecemos a sua grandeza, nós reconhecemos a sua majestade. Isso é adoração. O louvor é expressão de júbilo a Deus pelo seu favor na nossa vida, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia para conosco. O nosso júbilo diante de Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Nós precisamos às vezes sofrer uma kinesis, que é uma mudança de pensamento, uma mudança de conceitos, de entendimento em relação ao que seja cultuar a Deus. Por exemplo, hoje se fala em culto da vitória, culto da prosperidade, culto da bênção e mais um monte de coisa que você quiser colocar aí. Mas o verdadeiro culto a Deus não tem nada a ver com isso. Porque cultuar a Deus é algo que nós oferecemos ao Senhor, não é algo que Deus tem para mim, não é algo que Deus vai me dar, mas é algo que eu dou a Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo: e apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu apresento a Deus o meu ser por inteiro, como um culto a Deus. Cultuar a Deus é isso, é reconhecer que Ele é o Senhor, é reconhecer que Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo louvor, e prestar isso ao Senhor. Cultuar a Deus não tem nada a ver com receber vitória. Por quê?
Porque Ele já nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Nós só precisamos entender isso, compreender isso e tomar posse disso. Não tem nada a ver com Deus me abençoar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A bênção de Deus já está estabelecida e determinada sobre a minha vida, sobre a tua vida como igreja. Eu não preciso fazer um culto da bênção, quando a bênção de Deus já está determinada sobre mim, quando eu já sou uma pessoa abençoada. Eu preciso acreditar nisso, e eu preciso tomar posse disso, eu preciso compreender esta verdade. Eu não preciso fazer um culto da prosperidade, quando meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu preciso confiar nisso. Então sofrer uma quinesis é sofrer uma mudança na minha maneira de ver a vida, na minha maneira de ver Deus, na minha maneira de me relacionar com Ele, é sofrer uma transformação nos meus conceitos, nos meus paradigmas, para mim poder ser transformado e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Por que nós precisamos? E é muito interessante que olha o que diz o apóstolo Paulo: mas transformai-vos pela, vou usar a palavra aqui do grego, tá? Transformai-vos pela quinesis da vossa mente, pela mudança da vossa mente. Por que ele fala isso? Porque as mudanças, irmãos, elas têm que acontecer aqui, e daqui elas descem para o nosso coração. O que acontece com a igreja dos dias atuais? É que nós vivemos de emoção, e nós nos emocionamos. Nós vamos num culto, preste atenção, a gente vê isso direto hoje, a gente entra na internet e a gente vê isso direto. É interessante que a gente observou isso. Nós começamos, lá no início do ano, começamos a fazer as lives, né? Direto pelo Facebook. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso, mas hoje tem um monte de gente conhecida que começou a fazer live também. Tem gente que está começando a fazer devocional de manhã, tem gente que está começando a fazer, né, de tarde. Começou um monte de gente conhecida a fazer live. Começaram assistindo as nossas lives e agora estão fazendo também. Eu não estou aqui criticando isso, irmão. Aquilo que é bom e que dá certo, amém, podemos fazer também. Não estou aqui criticando isso. Só estou querendo dizer que assim como tem um monte de live no Facebook, tem um monte de culto na internet. E a gente vê os cultos, irmãos. E a gente vê que se toca muita música. A gente vê que se toca muito das emoções. E as pessoas se deixam levar por isso. Mas as emoções, elas vêm e vão. As emoções, elas passam. E aí tem gente que chega nos cultos e ali no culto se emociona com o louvor, se emociona com a palavra, fica alegre, fica feliz, parece que se enche de fé, se enche de alegria, de esperança, vai para casa, né, convicto de que agora sim a coisa vai mudar, agora sim eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser uma mulher de Deus, agora sim eu vou me dedicar na obra, agora sim meu casamento vai dar certo, agora sim, né, minha vida cristã vai melhorar, agora sim a coisa vai andar. Mas quando chega em casa, a emoção já passou. Quando chega no outro dia, continua a mesma coisa, não mudou nada. Passa uma semana e continua do mesmo jeito, passa um mês, um ano, 10 anos, e a vida da pessoa continua a mesma coisa. Por quê? Porque as verdadeiras mudanças, elas só acontecem quando elas ocorrem no nosso espírito. Quando a nossa mente se abre para a ação do Espírito Santo, e ele muda o nosso pensamento, ele muda o nosso entendimento, o nosso jeito de ver as coisas, de pensar as coisas. Então essas mudanças, elas realmente
serão permanentes, duradouras, e elas irão trazer resultados, porque quando nós experimentarmos essa mudança, essa renovação da nossa mente, nós vamos experimentar a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é excelente. A vontade de Deus, ela é o melhor para nós. Olha só, Abraão está vivendo a vida dele, lá na cidade de Ur dos Caldeus. Ele é comerciante, ele vende muito bem, ele sustenta a sua família. Aí Deus chega e planta um sonho no coração de Abraão. Pregamos sobre isso, Gênesis capítulo 12, planta um sonho no coração de Abraão, e isso abre o entendimento de Abraão. E Abraão, então, ele percebe que Deus tem algo muito maior, muito mais excelente para a vida dele. Abraão, ele começa a sonhar com isso, e ele começa a caminhar na direção da promessa. Ele não sabia para onde ele ia, porque Deus diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Deus não tinha mostrado ainda, mas ele pega todas as suas mochilas, tudo aquilo que lhe pertence, e ele sai. E isso é uma mudança de pensamento. Por quê? Porque era muito mais fácil Abraão ficar em Ur dos Caldeus. Ali estava a sua família, ali estavam os seus amigos, ali estavam os seus negócios, ali era a sua zona de conforto. Mas quando Abraão entende que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus tem um projeto sobre modo excelente para a sua vida, Abraão muda sua forma de pensar. Abraão vivia numa cidade completamente idólatra, mas quando ele ouve a voz de Deus, Abraão entende que existe um Deus vivo, que existe um Deus real, que existe um Deus poderoso, que está acima daqueles deuses que ele conhecia, e ele quer agora conhecer mais esse Deus, e ele sai para caminhar com esse Deus, e Abraão nunca mais volta atrás. É uma mudança para valer, é uma transformação para valer. Moisés está no deserto há 40 anos, ele tem 80 anos, e você vai descobrir, se você ler o capítulo 6 de Atos, que Moisés, ele sabia qual era o propósito da sua vida. Ele sabia que Deus tinha poupado ele lá no rio Nilo, para que ele fosse o libertador de Israel. Atos capítulo 6 vai falar sobre isso. Ele sabia disso, mas agora ele está velho, ele está com 80 anos, faz 40 anos que ele fugiu do Egito, ninguém mais sabe que ele é príncipe, ninguém mais lembra dele. Qual é o pensamento de Moisés? A vida passou. Minha mãe está com 84 anos, olhe para ela lá com 84 anos, imagine Moisés com 80, não era muito diferente. Com 80 anos, você já não tem mais força e vigor, como um homem de 40, de 50. Você não tem mais pique, você não tem mais ânimo, a disposição já não é mais a mesma. O que Moisés pensa? A vida é isso aqui, e eu vou morrer nesse deserto, pastoreando as ovelhas do meu sogro. Mas um dia Deus vai conversar com Moisés, lá no deserto, na sarça ardente, e Deus diz para Moisés: eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho um projeto para a tua vida. E eu quero te dizer uma coisa, que eu sou um Deus que renova as forças daquele que está cansado. Eu sou um Deus que pega um homem velho como tu, e eu restauro o seu ânimo, o seu vigor, e eu uso nas minhas mãos para fazer uma grande obra. E então o entendimento de Moisés muda, ele compreende que não era a sua idade, limitação, capaz de impedir a ação de Deus na sua vida, que não era a sua idade capaz de impedir que ele fosse um instrumento nas mãos de Deus. E então ele se dispõe, e ele vai caminhar mais 40 anos no deserto, conduzindo a nação de Israel. Mas por quê? Porque Moisés entendeu que a sua idade não era um limite capaz de impedir Deus de agir na sua vida, capaz de impedir Deus de usá-lo nas suas mãos. Então Moisés se dispõe. Quando ele muda o seu pensamento, quando ele muda o seu entendimento. E quantas vezes nós precisamos que Deus faça isso conosco? Quantas vezes nós ficamos pensando, eu já estou com 80 anos, Deus não pode me usar. Eu não fiz curso de teologia, Deus não pode me usar. Eu não tenho nenhum título, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou apóstolo, Deus não pode me usar. É claro que pode.
Não só pode, como Ele quer usar você. Tudo que Deus precisa é que você coloque o seu coração diante do altar dEle, que você coloque a sua vida nas mãos de Deus, que você olhe para Ele como Isaías e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantas vezes nós estamos precisando sofrer uma quinesis, uma mudança de pensamento, uma mudança de entendimento, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Olha só, um homem que vai sofrer uma quinesis fantástica na sua vida, chama-se apóstolo Pedro. Ele está no eirado, na casa de Simão, e ele está orando, e então ele tem uma visão, e nessa visão um lençol desce do céu, da parte de Deus, e tem um monte de animais e quadrúpedes ali, e Deus diz para ele: Simão, levanta, mata e come. E ele diz para Deus: não, Senhor, porque eu não posso comer coisa imunda. E Deus diz para ele: não consideres imundo aquilo que Deus santificou. E então ele tem a visão de novo, e Deus diz de novo: Simão, levanta, mata e come. E ele diz para Deus: não posso comer coisa imunda. E Deus diz para ele de novo: não consideres imundo aquilo que Deus santificou. Eis aí estão na porta alguns homens que vieram te buscar da parte de Cornélio, centurião, e tu vai com eles, diz Deus, porque eu vou derramar do meu espírito sobre eles. E então Pedro muda o seu entendimento. O que Pedro entendia até aqui? Pedro entendia que Jesus veio só para os judeus. Pedro entendia que a graça da unção do Espírito de Deus era só para os judeus. Mas agora Deus está dando uma visão, Deus está falando com ele, Deus está abrindo o seu entendimento, e a sua mente está se renovando na compreensão de que Jesus, ele veio para dar vida a todos, ele veio para salvar a todos. Que coisa interessante isso! Jesus não veio para me dar uma casa nova, Jesus não veio para me dar um carro novo, Jesus não veio para me dar sucesso, Jesus não veio para me dar muito dinheiro, Jesus veio para me dar vida, Jesus veio para me perdoar, Jesus veio para me salvar, mas não apenas a mim, eu, Pedro, um judeu, Jesus veio para salvar a todos. Ele entende isso agora. João já havia compreendido, por isso João diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Pedro precisava entender isso, então Deus dá essa visão para ele, e agora o seu pensamento muda, e agora ele vai até a casa de Cornélio, e ele vê todos aqueles gentios lá, e agora ele ora por eles, impõe a mão sobre eles, e todos eles são batizados com o Espírito Santo, e ficam cheios do Espírito de Deus. Mas Deus só pôde usar Pedro, quando Pedro sofreu uma quinesis, quando ele mudou o seu pensamento, ele pôde ter uma compreensão maior do amor de Deus, da vontade de Deus, e ele pôde ver a graça de Deus se derramando sobre um monte de pessoas para as quais ele nunca imaginou que o amor de Deus se revelaria. Outro homem que vai sofrer uma quinesis é o apóstolo Paulo. Quem é Paulo? Antes de ser apóstolo, é Saulo, perseguidor da igreja. E você vai ler lá no livro de Atos, você vai ver que ele está diante do rei Festo, e Agripa, e na casa de Festo, e ele chega lá, e ele vai conversar com o rei, e ele diz para o rei: rei, eu era perseguidor da igreja, eu não acreditava em Jesus, na verdade eu tinha da parte dos sacerdotes autoridade para prender todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus, e eu prendia eles, e eles eram açoitados, e muitos deles também foram mortos, e eu consentia na morte deles, porque eu acreditava que esse negócio de Jesus ter morrido, ter vencido a morte e ressuscitado no terceiro dia, era mentira, era uma afronta a nossa religião judaica. Então eu perseguia todos eles, mas um dia, quando eu estava a caminho de Damasco,
Por volta do meio-dia, diz o texto lá, no meio do caminho, apareceu diante de mim e daqueles que comigo estavam uma luz brilhante, muito mais forte do que o sol, e eu fiquei cego. E naquele dia eu ouvi a voz de Jesus, e Jesus falou comigo, e ele me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrares contra os aguilhões. Então, ó rei Agripa, nesse dia eu entendi que Jesus Cristo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele está vivo, e Ele me fez apóstolo para pregar a todas as nações que Ele está vivo. Por que Paulo faz isso agora? Porque Paulo sofreu uma quinesis. Ele sofreu uma mudança de pensamento, de entendimento através dessa experiência. Ele compreendeu: Jesus está vivo, de fato e de verdade. E agora ele sai a pregar Jesus por todo o mundo. Ele entende o seu chamado, ele compreende a sua missão, ao ponto de que Agripa quer libertá-lo por não ver nele crime algum, e ele diz: não, eu quero continuar preso, porque eu preciso chegar em Roma para pregar, não apenas para os gentios, mas para o próprio César e para toda a corte romana. E essa é a maneira que Deus vai usar para mim chegar lá. Eu quero continuar preso. Quantas coisas nós precisamos mudar na nossa vida, e quantas coisas nós não experimentamos. Olha só, é interessante que o apóstolo Paulo diz assim, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que às vezes nós não experimentamos a vontade de Deus na nossa vida? Porque nós ficamos presos a sofismas, que são ideias erradas, né? E paradigmas, que são conceitos antigos, né? Firmados, que às vezes parece que são certos, corretos, mas que não são. Sofismas são mentiras que são trazidas como verdades, e que às vezes a gente absorve, e nós ficamos presos nisso, e a nossa mente não se abre. E por não se abrir a nossa mente, por não se renovar o nosso entendimento, nós continuamos presos a ideias erradas. Eu falei isso domingo passado, né? De alguns irmãos que queriam que a gente fosse jantar com eles, conversar com eles, de uma outra igreja amiga aqui. E eu estava me esquivando, né? Daí até que chega um dia que a gente acaba indo. E aí nós fomos. E na nossa conversa, o irmão colocou algumas coisas, 4 coisas, e eu disse para ele: olha, 3 coisas eu vou concordar contigo, mas na 4ª eu não posso concordar contigo. E qual era a 4ª coisa? Ele estava me dizendo que ele via muita coisa errada no lugar que ele estava, mas que ele não podia falar isso para o pastor dele. E eu disse para ele: por que tu não pode falar isso para o teu pastor? Diz ele: porque a Bíblia diz que eu não posso me levantar contra o ungido do Senhor. E eu digo para ele: e a Bíblia diz isso, pastor? Então eu não posso. Eu digo: sim, a Bíblia diz isso. Diz ele: então, como é que eu vou chegar para ele e vou falar para ele que estou vendo as coisas e que as coisas estão erradas? E eu digo para ele: muito bem, e tu não vai fazer isso porque ele é ungido do Senhor? Sim. E como é que tu sabe que ele é ungido do Senhor? Então, porque ele é pastor. Eu digo: basta eu ter um título então que eu sou ungido do Senhor. Quer dizer, o que garante a unção sobre mim é o título que eu tenho. Então eu posso não ser nada hoje, mas se amanhã eu virar pastor ou virar apóstolo, pronto, eu ganhei imunidade espiritual. Ninguém pode falar nada contra mim, ninguém pode discordar de mim. Eu tenho imunidade espiritual, imunidade gospel. Pastor, eu não tinha pensado nisso. Eu digo: não é assim. Vai examinar o texto do Antigo Testamento, vai descobrir quem era ungido no Antigo Testamento, vai descobrir de que unção a Bíblia fala, vai entender o contexto que Samuel usa estas palavras. Sabe o que acontece? Digo para ele: é que a maioria de nós é preguiçoso, não lê a Bíblia, não estuda.
a gente vai comendo as coisas da maneira como elas vão sendo colocadas. A gente vai engolindo de qualquer jeito, a gente não vai investigar, a gente não vai estudar, a gente não vai buscar o conhecimento. E a gente vai assimilando essas coisas como se verdade fosse. Não que tu não deva obedecer o teu pastor, não que tu não deva respeitar e te submeter, mas quando as coisas estão erradas, a gente tem que chamar para conversar, a gente tem que ter essa coragem, essa ousadia, e até esse amor, essa amizade, de ir lá e conversar, porque às vezes o pastor está errando sem querer errar, às vezes o líder está errando, tentando fazer o melhor, achando que ele está certo, e que bom se ele tiver um amigo que chegue, que dê o toque, que avise, porque às vezes ele não percebe. O que um amigo faz? Vou dar uma ideia para vocês do que é ser amigo. Tipo, vou pegar o Jasson, o presbítero Vladimir aqui, Davi, qualquer um de vocês aqui, né? Só para exemplo, né? Mas vou pegar o Jasson só, porque ele não está me dando chimarrão hoje, então não é meu amigo. Brincadeirinha, né? A gente, né? Um grupo mais pequeno hoje, então fica mais fácil da gente brincar aqui. Mas olha só, um amigo verdadeiro, tipo o Jasson, ele vai me chamar em particular e ele vai me corrigir. Ele vai me chamar em particular e vai me dizer: pastor, eu acho que o senhor está errando aqui e ali. Quem sabe o senhor não viu, quem sabe tinha que ser diferente. E aí a gente vai poder conversar, trocar ideia. Mas o que o amigo verdadeiro faz? Em particular ele me chama atenção, em particular ele me corrige, em público ele briga por mim. Em público ele me defende, que é meu amigo. Essa é a maneira de a gente descobrir se as pessoas realmente nos amam, se elas são nossos amigos. Em particular eu chamo o Kleberson e puxo as orelhas dele. Em público eu defendo ele. É meu amigo. É assim que amigos fazem, né? Então, irmãos, eu disse para ele: tu precisa ver o que é o ungido do Senhor. E outra coisa que eu vou te dizer assim, ó, esse é um texto isolado que a maioria dos pastores pegam para impor medo para a igreja. Aí o que acontece? O pastor domina a igreja, ele faz o que quer com a igreja, e ninguém se levanta para questionar. Chamamos isso de imunidade gospel, né? Como se a unção do Espírito de Deus nos desse imunidade para a gente fazer o que a gente quisesse, e ninguém pode falar, ninguém pode questionar. Agora, quando a gente cresce, digo para ele, quando a gente amadurece, aí eu brinquei com ele, quando a gente tem uma kinesis, uma mudança no nosso entendimento, a gente descobre que isso aí é para crentes infantis, isso aí é para crentes, me perdoa, vou ser duro contigo, para crentes ignorantes, que não estudam a palavra, que não conhecem o seu Deus. Então, irmãos, nós precisamos sofrer uma kinesis, para a gente não ficar com essas coisas, né? Eu já falei para os irmãos que vou dar um estudo mais adiante sobre rebeldia, né? Rebeldia de Jesus, né? Para a gente entender realmente o que é rebeldia, que às vezes é aquela coisa, né? Como é que é? Rebeldia, pior que pecado, feitiçaria. Então o Vladimir se levanta e discordou, está em rebeldia. Aí o Vladimir, opa, né? Vamos ver o que é rebeldia mesmo. Vamos ver alguns exemplos da rebeldia de Jesus. Você já pensou por que Jesus curou no sábado? Ele não podia ter curado na sexta, não podia ter curado no domingo, mas ele foi curar no sábado. Por que ele fez isso no sábado? Você já parou para pensar por que Jesus chegou no templo e foi destruindo tudo que estava lá, virando as mesas dos cambistas e etc? Afinal de contas, se eles estavam ali, vendendo as moedas do templo, vendendo os animais, os cordeiros, as rolas, eles tinham que ter autorização para isso. Se eles tinham autorização para isso, e tinham, quem autorizou foram os sacerdotes. Se os sacerdotes autorizaram, eles são a autoridade espiritual na casa do Senhor. Então, os cambistas não estavam fazendo nada errado, eles estavam autorizados. Por que Jesus chegou ali e quebrou tudo? Por que Jesus chegou ali e desmanchou tudo? Não foi um ato de rebeldia de Jesus? Claro que foi. E nós vamos estudar sobre isso. Por que Martinho Lutero se levanta? E por que nós comemoramos 500 anos da Reforma no ano passado?
500 anos que Martinho Lutero se rebelou contra a igreja da época. E graças a Deus, porque nós somos frutos dessa rebeldia. Então, quando é que realmente rebeldia é pecado de feitiçaria? Nós precisamos estudar, descobrir, né? Mas para isso, nós precisamos estar dispostos a sofrer uma quinesis, uma renovação da nossa mente, uma renovação do nosso entendimento, para que a gente compreenda de fato o que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós, como Deus vê as coisas, o que Deus pensa, para nós desta forma sermos transformados e experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Às vezes nós não experimentamos mais na nossa vida cristã, nós não experimentamos mais no nosso relacionamento com Deus, nós não experimentamos mais no nosso casamento, nós não experimentamos mais na nossa vida profissional. Por quê? Porque o nosso pensamento não mudou, porque nós aprendemos do jeito errado. Vou dar um exemplo aqui, vou falar de novo no Jasson, porque o Jasson, como eu, é brigadiano, né? Então viveu as mesmas experiências. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me criou na casa do Senhor e que é um exemplo para mim de perseverança, confiança, de fé no Senhor. E trago no meu coração, na minha lembrança, com muito carinho guardado, as madrugadas que acordei com ela chorando diante de Deus, intercedendo pela vida dos seus filhos e das suas filhas. É algo que tenho marcado em mim. Mas o que foi inserido, uma das coisas que foi inserida em mim, criado na igreja, é que nossa vida está nas mãos do Senhor, Deus tem o controle da nossa vida, então eu não preciso me preocupar com nada, porque Deus vai fazer tudo por mim. E eu cresci com esse entendimento, foi plantado isso no meu coração. E é muito difícil a gente se livrar dessas coisas que criam raiz em nós. E isso parecia ser correto, isso parecia ser biblicamente correto, e parecia que ser assim mesmo. O resultado, agora é que eu vou falar de brigada. Quantas oportunidades eu perdi na minha vida profissional, simplesmente porque eu ficava esperando. Se for da vontade de Deus, se Deus tem isso para mim, Deus vai fazer. Se Deus não fizer, é porque não é a vontade dele. Quantos Natal eu trabalhei e vi meus colegas mutreteiros folgando no Natal? Quantas viradas de ano eu trabalhei e vi meus colegas que passavam só chegando atrasado, faltando, sendo punido, folgarem 2, 3 dias. Mas por quê? Porque eu ficava esperando, é o que me foi ensinado na igreja, foi inserido em mim isso. Eu ficava esperando. Se Deus quiser que eu folgue, vão me colocar na folga, na escala no fim de ano. Se me colocarem de serviço, é porque essa é a vontade de Deus. E por que os colegas folgavam? Porque eles iam lá e se adiantavam. Eles iam no sargenteante, conversavam com o sargenteante, eles iam lá no comandante, conversavam com o comandante e ajeitavam a escala deles. E aí muitos, às vezes, bem mais moderno que eu. No militarismo tem isso, eu como mais antigo tinha mais direito. Mas aí recrutas que chegaram ontem estavam levando vantagem em cima de mim. Por quê? Porque no meu pensamento, no meu entendimento cristão, Deus ia fazer por mim. Até que eu sofri uma quinesis, e eu entendi que aquilo que cabe a Deus fazer, Deus vai mover céus e terra e fará por mim. Mas aquilo que cabe a mim fazer, Deus não vai mover uma palha. Quantos concursos públicos talvez você também tenha feito, né? Sem estudar. Se for da vontade de Deus, eu vou passar. Se eu não passar, é porque não foi da vontade de Deus. E às vezes era da vontade de Deus. Só que você não fez a sua parte, você não estudou. E Deus não vai estudar por você. Uma outra quinese que eu sofri foi sobre santidade. Criado na igreja,
Eu aprendi que ser santo era as irmãs não pintarem o rosto, não cortarem o cabelo, não usarem calça comprida. Nós homens, meninos na igreja, não andar sem camisa, não nos misturar com a turma ali do bairro, não jogar um futebol, não ir para o lago, não brincar, não rir, porque nós éramos santos, e ser santo era isso. E como eu sofri com isso, até o dia que o meu entendimento se abriu, e eu compreendi que a santidade é muito mais do que a nossa aparência exterior. A santidade é a transformação do nosso caráter, é a transformação do nosso coração. A santidade é mais do que a roupa que eu visto. A santidade não está no terno e na gravata. Que eu era um adolescente de 15, 16 anos, com um dia quente, 37, 38 graus, e eu estava saindo para a igreja de terno e gravata, com minha Bíblia embaixo do braço, porque eu sou santo. E na igreja, santo vai de terno e gravata. Graças a Deus, o dia que eu sofri uma quinesis e entendi que a santidade que Deus exige é a santidade do meu coração. Não é a roupa que eu visto, não é o cabelo que eu não pinto. Então você diga, pastor, isso é bobagem. Claro que é bobagem, mas quantas pessoas você conhece que ainda estão presas nestas coisas? Nunca mais esqueci de uma família que visitamos, eu e a Marisa, e quando fomos conversar, irmãos, o que houve? E os irmãos pararam, os irmãos não têm ido nos cultos, aconteceu alguma coisa? Não, pastor, está tudo bem. Alguém entristeceu vocês? Eu ofendi vocês? Não, pastor, capaz, está tudo bem, nós estamos muito felizes. Então, o que houve? Não, pastor, o negócio é o seguinte, a gente não vai mais ir na igreja ali. Por que os irmãos não vão mais? Se os irmãos estão felizes, se não aconteceu nada, o que foi que houve? Não, pastor, a sua igreja é muito alegre, e a gente não está acostumado com isso. A sua igreja é muito alegre, vocês batem muito palma, vocês sorriem muito, vocês se alegram muito, e nós não estamos acostumados, a gente acha que a vida cristã é diferente. Então as pessoas ainda estão presas nisso. E naquele dia eu disse para eles, irmãos, duas das funções principais do Espírito Santo é dar vida e alegria ao crente. O crente cheio do Espírito, ele é alegre, porque a alegria é fruto do Espírito de Deus na nossa vida. Está lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, por aí vai. Então eu sou alegre porque os meus pecados foram perdoados em Cristo. Eu sou alegre porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou alegre porque a presença de Deus é uma realidade no meu coração. Eu sou alegre porque eu vou morar no céu. Por isso que eu sou alegre. Então, quantas vezes nós precisamos sofrer uma mudança? E eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento. Quero convidar você a parar por um instante e a pensar o que você precisa mudar. Que área da sua vida que você precisa sofrer uma quinesis, uma transformação, uma mudança. E colocar isso diante de Deus. E que